Na data de hoje, o Parque das Aves decretou luto porque 172 flamingos morreram. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Esses flamingos morreram por miopatia por captura. E eu vou explicar para vocês sobre essa patologia e explicar também a importância de nós não perseguirmos ou tentarmos deixar um animal selvagem sob condição de estresse, tá? Porque sim, pode levar ao óbito desse animal, assim como aconteceu com esses flamingos. O que aconteceu, gente? De madrugada, 2 onças do Parque das Aves, tá? Fugiram e entraram no recinto dos flamingos. As onças capturaram algumas aves, mas a grande maioria delas morreram por estresse que desencadeou a miopatia por captura. Eu vou explicar de uma maneira vulgar, entre aspas, tá, gente? Uma maneira que todos consigam entender a fisiopatologia da miopatia por captura, tá? Porque realmente não é uma coisa tão simples de todos entenderem. Então eu vou tentar falar aqui com termos mais vulgarmente conhecidos e de uma maneira mais simples para todo mundo entender, tá bom? Principalmente para você que de repente não tem contato com o meio científico, mas que quer entender sobre essa doença e precisa entender e alertar o próximo também de como não matar um animal sem querer, muitas vezes, porque é o que acontece. Os animais selvagens, principalmente algumas espécies de aves e de mamíferos, não podem sofrer um grande estresse, porque elas podem morrer na hora, horas depois, dias depois ou até mesmo semanas depois após o estresse originário, tá? Por que que isso acontece? Ainda não se tem uma explicação concreta sobre isso, por que que esses animais vão morrer depois do estresse, mas pode ser por uma questão de poupar o sofrimento daquela presa, tá? Isso quando nós falamos de relação entre presa-predador. Por quê? Quando um predador, por exemplo, vai capturar uma ave, em alguns momentos aquela ave vai morrer antes de ser devorada. Então isso pode poupar o sofrimento daquela ave, tá bom? Ou se de repente um cervo for atacado por um predador, ele pode morrer antes de ser devorado, ou quem sabe ele consegue fugir, ele leva uma mordida, consegue fugir e ele vai ficar ali, né, gente, apodrecendo, com aquela carne apodrecendo, porque isso é o que acontece na natureza, tá? Quando um bicho leva uma mordida, aquilo infecciona, gera uma série de problemas e às vezes o organismo do animalzinho vai reagir à miopatia por captura e vai morrer antes mesmo do problema se iniciar e gerar aquele animal, gerar muito sofrimento para aquele animal. Então, assim, não se sabe bem o porquê que a natureza faz isso, tá bom? As explicações aqui pode ser por essa causa ou quem sabe também para evitar que o predador gaste muita energia abatendo a presa, né? Porque a partir do momento que ele agarra aquela presa, ela fica se debatendo até tentar fugir e tudo mais. Então, se aquele animal morre mais rápido, né, antes de ser devorado e tudo mais, o predador também economiza energia. Então são questões evolutivas, são hipóteses, tá, gente? Não tem nada muito bem definido nisso aí. Agora, querem como que acontece isso? Por que que esse estresse vai provocar a morte? Então, existe uma série de distúrbios metabólicos que acontecem quando o animal entra em grande condição de estresse, tá? Ele pode ficar com uma hipotensão e de repente morrer, tá? O coração infartar realmente, né? Dar um ataque cardíaco e morrer na hora por conta do susto, por conta do estresse. Ou o que muito acontece, que é o mais comum também, principalmente com os mamíferos, é porque quando o animal precisa fugir, quando ele está sob condição de estresse, de fuga, ele libera, existe uma grande disponibilidade de sangue para os músculos, tá? Para correr, para fugir, né? Isso aí até com a gente funciona assim, né? Só que depois do estímulo, esse sangue pode ficar estagnado, tá? É uma estase que acontece. E quando ele fica estagnado, ele pode provocar uma necrose do tecido, entendeu? Então, esse tecido necrosado pode liberar a mioglobina, vai liberar a mioglobina, que a mioglobina vai causar sérias lesões nos rins, tá bom, gente? Ou ainda, essa intensa contração muscular vai liberar um subproduto, que é o ácido lático, que vai também desencadear a mioglobina sendo liberada
e intoxicando, digamos assim, esse rim. Então, os rins, né, na verdade, que são dois, a não ser que aquele animal tenha nascido com um. Mas enfim, o que é menos comum, né? Não vou nem fugir desse assunto. Mas então, essa mioglobina, ela é tóxica, ela é muito grave para os rins, então vai desencadear uma insuficiência renal. Então, esses animais podem ter uma morte súbita, como eu falei, tá? Um ataque cardíaco mesmo e morrer na hora, que pode ser o que tenha acontecido com essas aves, ou que seja mais provável, até porque aconteceu o problema de uma madrugada para o amanhecer, né? Então foi algo muito rápido. Ou esse animal vai ficar com o que a gente chama de rabdomiólise e pode ter uma insuficiência renal, morrer dias depois, morrer semanas depois ou horas depois, tá? Outras coisas também podem provocar a rabdomiólise. Nesse caso aqui, gente, que nós estamos citando, não é uma causa infecciosa, tá bom? Não é por origem externa, como por exemplo uma toxina, igual aquela doença da urina preta, que eu já até fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, e eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês assistirem, que é a doença da urina preta, é muito bom também, a síndrome da urina preta, que provoca também uma rabdomiólise. Só um minuto, deixa eu recusar a ligação aqui. Ou, quem sabe, quando você submete aquele animal a um intenso exercício físico, conhecido como mal de segunda-feira, que as pessoas, por exemplo, vão pro final de semana pegar o cavalo e correm com aquele cavalo que está um tempo parado, e existe uma grande contração muscular, e aqueles animais, na segunda-feira, por isso que é mal de segunda-feira, vão desencadear distúrbios metabólicos em decorrência desse exercício físico de alta intensidade. Então, gente, foi o que aconteceu com essas aves. O estresse provocou a rabdomiólise desses animais, que é então conhecida pela miopatia por captura. Por isso que é muito importante a gente não estressar, não afugentar os animais, não ficar correndo, não tentar capturar, porque isso pode provocar um estresse. Muitas pessoas não têm consciência disso, tá? Isso é muito comum acontecer, gente, quando as pessoas, por exemplo, vão transferir um animal de um recinto para o outro, num zoológico, por exemplo, ou precisa levar os bichos de um zoológico para outro zoológico, no transporte. Então isso é algo muito passível de acontecer quando for reintroduzir aquele animal, quem sabe, na natureza, um animal selvagem, porque é um bicho muito assustado. Então não se pode assustar animal selvagem. Alguns animais são melhor adaptados para o susto, para a fuga, outros não. Então, por exemplo, digamos que entrou um cervídeo, né, na casa de vocês, um cervo do Pantanal, digamos assim. E aí aquele animal está encurralado. Quanto mais as pessoas tentarem pegar para soltar, querendo ajudar, pode piorar e aquele cervo ou morrer na hora, ou morrer horas depois ou semanas depois. Com cervídeos isso é muito comum de acontecer. Então, tem que chamar realmente alguém mais capacitado para isso. Ou quem sabe fazer outras técnicas para deixar aquele animal mais calmo sair. Tem que tirar os cachorros de perto, tá? Por isso que muitos animais também em produção, quem sabe alguns carneiros, podem morrer de susto porque o cachorro fica perseguindo. Ou se você, quem sabe, tem uma criação de aves na sua casa, no seu quintal, na sua chácara, e aí os cachorros invadem, cachorros de outros vizinhos, cachorros da rua mesmo invadem e ficam perseguindo aquelas aves, às vezes não vão nem abocanhar, tá? Mas às vezes o simples fato de perseguir, de correr atrás, até mesmo com um coelho também podem fazer isso. E o animal vai acontecer o que depois? Vai morrer por conta da miopatia por captura. Então o estresse, a alta condição de estresse e o alto exercício físico, a intensidade naquele exercício físico, pode sim provocar esse mal, que é muito comum e que em muitos casos, em muitas situações, levam o animal a óbito. Então eu espero ter esclarecido para vocês aqui de uma maneira mais simples sobre essa doença, tá? E explicar também o que foi que aconteceu lá no Parque das Aves para decretar luto. Foi por causa disso aí. Então eu espero que essa informação tenha sido válida, tenha sido importante para você. E agora que você já sabe dessa preciosíssima informação, quando você vê alguém capturando um animal selvagem, estressando um animal, mesmo sendo selvagem ou doméstico, tá? É importante dizer que também com animais domésticos isso pode acontecer. Você explica que não pode estressar aquele animal, porque sim, pode levar a óbito. Isso não é brincadeira, isso é muito comum, tá bom, gente? E um beijo, fiquem com Deus, tchau!